Caso talvez comum que apareça em provas, né? Então é um caso que vai explorar a questão da matéria de conservação de energia. E aqui uma fotinha de que seria algo próximo de uma montanha-russa que faz um looping, né? Uma volta, né? Então é óbvio que aqui tem motor embaixo, a distância dessa parte da montanha-russa até o máximo ápice é muito pequena, então certamente tem motor, tem perda de energia por conta de atrito e tem um monte de coisa. Mas a questão é a gente analisar um caso em que a gente possa calcular, e aqui também não é perfeitamente circular, né? Mas a questão é analisar um caso que a gente possa calcular, aparece algumas provas, a questão do raio do que seria o looping e fazer algumas coisas legais desse tipo. Então, vamos pegar esses exemplos aqui e vamos idealizar embaixo um sistema. Então, pensando numa montanha-russa, a gente vai imaginar que ela faça um looping mais ou menos assim, né? A gente imagina primeiramente que ela tem uma altura máxima, que ela vai partir o carrinho daqui, né? Geralmente em montanhas russas, quando ela chega nesse ápice, para dar um medinho, ela para. Então se ela para, ela parte do repouso, pelo menos nesse caso de análise, então V0 vai ser igual a zero. E enfim, como não tem perda, não tem atrito, a gente já vai considerar que ela vai fazer o looping e vai continuar aqui. A questão é descobrir o valor do raio desse looping, né? Talvez a porcentagem desse tamanho em relação ao tamanho total. Então, para fazer isso, vamos entender o que acontece. Eu tenho um carrinho e esse carrinho, ele, partindo de uma altura H, vai realizar esse movimento de queda, e vai realizar o looping. Considerar que aqui o looping seja aqui o raio, correto? Vou considerar aqui então perfeitamente circular, tamanho de 2R. Muito bem. E para a gente enxergar uma conservação, a gente vai fazer a análise de duas situações. A primeira situação quando ele está parado e a segunda situação quando ele está nesse ponto. E por que isso? Eu preciso saber a velocidade mínima para que ele aqui não caia, não aconteça nada parecido com isso. Eu quero descobrir a velocidade mínima para quando ele estiver aqui, nesse ponto, ele permaneça por inércia e continue aqui, andando. Então vamos analisar. Bom, primeiro aqui eu tenho, claro, energia potencial gravitacional. Então eu vou ter o mg razão, que ela vai ser transformada aqui, nesse caso, em energia potencial gravitacional, só que em vez de razão, o tamanho aqui é 2R, e a nossa queridíssima energia cinética, ele vai estar se movimentando, certo? Nesse caso o vetor seria para cá, mas vamos ignorar essa partezinha aqui. mv ao quadrado por 2. Primeiramente, a gente já tem aqui uma consideração cabível de se fazer, que é a questão de que nesse exemplo, a massa do carrinho que está sendo utilizado para fazer o looping não importa. Então se ele for 7 kg, 1000 kg, isso aqui não vai importar. Vamos então continuar essa algebricidade aqui e teremos algo semelhante a isso. Pessoal, agora a treta é descobrir a velocidade que ele vai estar nesse ponto. Essa velocidade aqui agora é imprescindível para a gente. Para descobrir essas velocidades, vamos analisar a questão na realidade desse movimento. Como a gente quer a velocidade mínima, vamos dar um zoom aqui para a gente considerar. Eu vou ter nesse looping supostamente perfeitamente circular, que o carrinho estando nessa posição,
teoricamente apresentaria dois tipos de força. Apresentaria logicamente o peso por conta da gravidade e apresentaria também a força normal por estar em contato. Só que aqui tem um ponto importante. Como eu estou considerando a velocidade mínima que ele vai fazer, eu vou entender que nesse ponto meio que ele está encostando, mas não está encostando. É como se nesse ponto não existisse força normal. Eu quero a velocidade mínima. Então nesse ponto a força normal vai ser igual a zero. Só que perceba, ele está realizando um movimento circular uniforme. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a força peso, certo? A força peso, aqui ó, não, é como se não estivesse encostando, certo? Não está exercendo força normal aqui e ele está indo para cá como? Ele está indo aqui pela inércia. Eu quero saber a velocidade V. Beleza. Então nesse ponto, como eu desprezei a força normal, eu vou ter que a força peso atua como força resultante. Mas ele está realizando um movimento circular. Então a força peso atua como força resultante centrípeta. Que a fórmula é mv ao quadrado, certo? Correto? Não. Cuja fórmula é a força centrípeta mv ao quadrado dividido por r. Então mv ao quadrado dividido por r é igual a mg. Certo? Cuidado para não confundir com a fórmula da força da energia cinética, mv ao quadrado por 2, mv por r. Então aqui eu vou ter cancelamento do termo n e eu vou ter que a velocidade ao quadrado é igual ao produto do raio, né, círculo, pela aceleração gravitacional. V ao quadrado é igual a RVG, que é exatamente o que eu precisava aqui. Então vamos reescrever esta bagaceira. Eu tenho GH, G2R e V ao quadrado RG por 2. E claro que aqui a gente já pode fazer cortar as cabeças, né? O G não importa, correto? E ficamos que a altura, finalmente, H tem que ser igual a 2R mais R sobre 2. Que tem que ser a altura. Então, temos aqui bonitinho a altura que tem que ser aqui. Tem que ser 2 vezes e meia o valor do raio do círculo que será feito o looping.